Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia do curso online gratuito. Eu sou o Edu, professor de Biologia, e eu vou acompanhar vocês hoje numa aula de probabilidade aplicada à genética. Antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no canal. É só clicar aqui do lado e dessa forma você acompanha todo o nosso trabalho. Então vamos lá, porque eu, professor de Biologia, vou falar sobre probabilidade. Eu não vou dar uma aula aqui de estatística. O que eu vou falar sobre probabilidade é o uso que a gente pode fazer disso dentro da genética. Normalmente, quando a gente pensa em probabilidade, o que vem à mente são coisas como o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, mas o fato é que a genética ela é baseada nas mesmas regras desses eventos. De uma forma bem resumida, probabilidade é a relação que se estabelece entre o número de casos desejados e o número de casos totais. A gente faz uma divisão simples, como essa que está aqui. Número de casos desejados divididos pelo número de casos totais. Então, por exemplo, no caso da moeda, se você lançar uma moeda para cima, o resultado pode ser cara ou coroa. Esse é o total de possibilidades. E se eu perguntar para você qual a probabilidade de sair cara? Eu quero apenas um evento entre essas duas possibilidades totais. Então, qual seria a probabilidade? 1 sobre 2. A mesma coisa se aplica a um dado. Se eu lançar um dado e perguntar para você qual a probabilidade de sair o número 5 no lançamento desse dado? Primeiro a gente olha qual é o total de possibilidades. São 6 números que tem no dado. Então, esse é o total de possibilidades que a gente tem. 6. Eu quero que aconteça uma coisa. Eu quero que saia o número 5. Então, é um evento entre 6. Probabilidade 1/6. Vamos aumentar um pouquinho esse número. Se eu puxar uma carta de um baralho, eu quero que saia uma dama. Não importa o naipe. O que eu quero é que saia uma dama. Qual a possibilidade, qual a probabilidade disso acontecer? O baralho tem 52 cartas. Dessas, 4 são damas. Então, a probabilidade dessa carta que eu puxei ser uma dama é de 4 entre 52. Agora, vamos aumentar mesmo esse número. Se você faz um joguinho na Mega Sena, qual a probabilidade de você ficar rico? A Mega Sena é um jogo que se faz com a combinação de 6 números. E você pode usar números de 1 a 60. Isso cria um total de possibilidades de mais de 50 milhões. Então, se você fizer um joguinho simples, sua probabilidade de ganhar é de 1 entre 50 milhões. Agora, partindo para o lado da genética. Se a gente quer saber qual a chance de uma gestante ter uma menina, a gente aplica a mesma regra. Quantas são as possibilidades? Ou é um menino, ou é uma menina. O que a gente quer saber é qual a probabilidade de ser uma menina. Então, é um evento entre quantos? 2. Então, 1 sobre 2. Nem sempre, em um exercício de genética, a gente analisa a probabilidade assim isolada. Normalmente, a gente vê mais de um caso ali acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem duas regras que são importantes a gente entender. Uma é a regra do produto, também chamada de regra do E, e ela acontece quando os eventos são independentes. Então, por exemplo, se eu faço o lançamento de uma moeda e um dado, e eu quero que o resultado seja cara na moeda e o número 5 no dado. Repara no que eu falei, cara na moeda e o número 5 no dado. Eu quero que aconteçam as duas coisas. Como eu vou calcular isso daí? Primeira coisa é encontrar a probabilidade de cada um dos eventos. Então, no caso da moeda, a gente já viu que a probabilidade é de 1 sobre 2. E para o dado, a probabilidade é de 1 entre 6. Como eu quero que essas duas coisas aconteçam simultaneamente e o lançamento do dado não depende do lançamento da moeda, eu multiplico as probabilidades. Então, o resultado seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 6, que resultaria em 1 sobre 12. De novo, vamos sair desse exemplo do dado e da moeda e vamos para um exemplo de genética. Um casal, vamos colocar aí o nosso casal, heterozigoto para o albinismo, lembra que o albinismo é uma característica recessiva. Deseja saber qual a probabilidade deles terem um filho albino. Como é que a gente descobre isso? A gente faz o cruzamento. Se você não sabe fazer o cruzamento, assiste a nossa aula de primeira lei de Mendel. E é o que eu vou fazer aqui rapidinho. Faço ali o cruzamento então. Quais são as possibilidades de gametas desse casal? Como eles são heterozigotos, os dois podem gerar ou um gameta com o gene dominante ou um gameta com o gene recessivo. A gente faz o cruzamento e o resultado dele é que a gente tem um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, um indivíduo albino. Qual o total de possibilidades? 4.
Desses 4, quantos são albinos? Apenas 1. Probabilidade desse casal ter um filho albino é de 1 sobre 4. Mas o exercício não perguntou só isso. Ele quer saber a probabilidade dessa criança ser albina e do sexo masculino. Como eu faço? Como são eventos independentes, eu vou multiplicar a probabilidade desses dois eventos acontecerem. Então vai ser 1 sobre 4, que a gente acabou de encontrar, que é a probabilidade dele ser albino, vezes 1 sobre 2, que é a probabilidade dele ser do sexo masculino, resultando em 1/8 de chance desse casal ter um filho do sexo masculino e albino. Entendido isso, vamos para outra situação. Eventos mutuamente exclusivos, que é quando acontece ou uma coisa ou outra. Por isso que essa regra é chamada de regra do ou. Primeiro era a regra do e. Acontece uma coisa e outra. Nesse caso agora é a regra do ou. Ou uma coisa ou outra. Vamos ver o exemplo. De novo, vamos começar pelo exemplo da moeda e do dado. Eu faço o lançamento desses dois objetos. E eu quero que o resultado agora seja cara na moeda ou então o número 5 no dado. Para mim tudo bem, pode acontecer uma coisa ou acontecer outra. Será que vai ser diferente da primeira vez? Da primeira vez que a gente fez isso, eu queria que acontecessem as duas coisas. E o resultado foi 1 sobre 12. Eu vou deixar anotado ali no canto. Dessa vez, eu quero que caia ou cara na moeda, ou então o número 5 no dado. Vamos ver qual que é a diferença. A probabilidade de cair cara na moeda continua sendo 1 sobre 2. E a probabilidade de cair o número 5 no dado continua sendo de 1 sobre 6. O que vai mudar é que eu não vou mais multiplicar esses dois números. Agora eu vou somar. E 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 vai dar 8 sobre 12. Então olha a diferença. O primeiro resultado foi 1 sobre 12. Agora a probabilidade é muito maior. É de 8 entre 12. De novo, aplicando isso à genética. Naquele nosso caso da criança albina. Eu quero que seja do sexo masculino ou albina. Então você já pode estar pensando aí no resultado que vai dar. Vai ser muito maior do que o que a gente tinha encontrado. Dessa vez, o resultado vai ser 1 sobre 4, que a gente sabe que é a probabilidade dessa criança nascer albina, mais 1 sobre 2, que é a probabilidade de ser do sexo masculino, resultando na probabilidade de 6/8, que é muito maior do que o 1/8 que a gente tinha encontrado. Por último, e para fechar, eu vou deixar uma situação aqui e eu quero ver se vocês conseguem fazer. Na espécie humana, o fenótipo destro é dominante sobre o canhoto. E aí eu quero saber de vocês. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para essa característica ter um filho destro e do sexo feminino? Façam aí e deixem as respostas aqui nos comentários do YouTube ou então no Facebook. Eu vou dar uma olhada lá e quero ver o que vocês responderam. Se tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar nesse botão aqui do lado do vídeo e de curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima.